Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre álgebra linear. Bom galera, esse curso é mais um curso do nosso canal, assim como o de cálculo 1 e também é a ideia, que a gente consiga fazer também outros cursos como de cálculo 2, análise na reta, variável complexa e por aí vai. Então é o seguinte, duas coisas, antes da gente começar aqui a conversar sobre esse conceito. Bom, primeira coisa, alguns conteúdos, que são essenciais no entendimento aqui, de álgebra linear, vocês já viram, em alguns vídeos da playlist de matemática 2, Eu estou falando de sistemas lineares, matrizes e determinantes. Então, eu aconselho vocês, antes de assistir esse vídeo de hoje, que deem uma olhadinha, Tá passando o card aí, ou em algum lugar, em algum momento do vídeo vai passar. Tá passando então o card aí sobre sistemas lineares, São 3 vídeos, se não me falha a memória. Também tem o vídeo sobre matrizes, que são 2, e o vídeo de determinantes. Então, vejam aqueles vídeos, Também a gente vai trabalhar algumas questões fora para dar essa liga, Para aí sim a gente adentrar aqui no curso de álgebra linear. Então, o que é que trata, esse curso de álgebra linear? Bom, a gente vai falar sobre espaços vetoriais, subespaços vetoriais, combinação linear, dependência e independência linear. Isso aqui é a parte 1, tá, galera? Então, tem a parte 0, A parte 0 vai ser aqueles vídeos que eu falei, Matemática 2, Sistemas, matrizes e determinantes. E a parte 1, que é de fato esses 4 tópicos aqui. Vai ter mais coisa, obviamente. Bom, então para não deixar o vídeo muito longo, ele já vai ficar longo mesmo, naturalmente, a gente vai falar sobre espaços vetoriais, apenas isso. Bom, então, o que trata é espaço vetorial? O que significa espaço vetorial? Então, a definição é o seguinte: um espaço vetorial ele vai ser um conjunto, tá? Não vazio, com duas operações já definidas. Então, ele vai ter a operação de soma e de multiplicação por um escalar. O que significa escalar aqui, professor? Escalar seria, na verdade, uma constante, tá? Aí é o seguinte, eu vou definir aqui 3 vetores, U, V e W. Esses 3 vetores estão dentro do conjunto maior, que é o conjunto V. E eu vou definir também 2 números reais aqui, ó, A e B, que vão ser os nossos escalares, Então, o espaço vetorial ele é um conjunto onde e dentro desse conjunto, você tem a operação de soma e de multiplicação. Multiplicação por uma constante, Só que elas têm que obedecer algumas propriedades. Essas propriedades é que tornam o conjunto, um conjunto se tornar ele um espaço vetorial. Então, bora lá. São 8 regrinhas, tá? Então, regra 1 aqui, ó, ela diz o seguinte: eu tenho o vetor U mais o vetor V, eu somo esses dois vetores, depois eu somo com o vetor W. Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu pegasse o vetor U, somasse com a soma de V mais W. Essa regra aqui, galera, é a regra da associatividade, A segunda regra, ela fala sobre a comutativa, comutatividade, que seria o quê? Aquele velho esquema, A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, se eu pegar o vetor U mais V, ele é a mesma coisa que a soma do vetor V mais o vetor U. A terceira regra, ela fala do vetor nulo, que seria o zero, Esse zero ele está dentro do espaço vetorial, tal que se eu pegar qualquer vetor U e somar com zero, ele tem que dar o próprio U. E a quarta regra, existe um vetor negativo, que eu chamo de menos U, tal que se eu pegar o vetor original e somar com o negativo, ele tem que dar zero. Essas são as 4 regras, que dizem respeito à adição.
agora também existem 4 regras que falam sobre a multiplicação. Então aqui, ó, a quinta regra, né, continuando aqui o esquema, eu tenho uma constante, né, um escalar, que multiplica uma soma de vetores. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso pegar, então, a constante, multiplicar com o vetor u, eu vou ter AU, e a mesma constante com o vetor v, eu vou ter AV. Isso pode acontecer. Da mesma forma, também eu posso pegar uma soma de constantes, né? Uma soma de escalares, e multiplicar com o vetor v, né? Então, como é que eu faço aqui? Eu pego o vetor v, multiplico com o a, e depois o mesmo vetor v multiplico com o b. O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu estou fazendo a regra da distribuição, né? Aqui também eu posso ter uma multiplicação de escalares, AB vezes o vetor V, é a mesma coisa que eu pegar o vetor escalar A e multiplicar com B vezes o vetor V. E por fim, existe o elemento unitário, né? Então, que se eu pegar 1 vezes o vetor U, ele vai ter que dar o próprio vetor, né? Então, essas aqui são as regras que tornam possível, né, o conjunto ser definido como sendo um conjunto de espaço vetorial. Então, como é que a gente vai proceder? Bom, ele vai dar um conjunto qualquer, né, e vai perguntar, esse conjunto é um espaço vetorial ou não? Então, basicamente vai ser sobre isso aqui inicialmente, tá? Então, a gente vai definir um vetor, né, como sendo um elemento dentro desse espaço vetorial. Então, aqui eu vou pegar um exemplo, vou pegar 2 exemplos. Esse exemplo aqui eu vou pegar o conjunto das matrizes 2 por 2, né? Então, o vetor V é esse conjunto de matrizes 2 por 2, né? Poderia ser 3 por 3, né? 4 por 4, a ordem, o tamanho não quer dizer nada, tá? Então é o seguinte, esse vetor aqui, né, esse conjunto de matrizes 2 por 2, ele é um espaço vetorial, né? Por quê? Bom, como é que eu faço essa prova, né? Para afirmar que tal conjunto ele é um espaço vetorial, ele tem que satisfazer todas aquelas regras do slide anterior, tá? Então assim, ó, V é um espaço vetorial. Quem é o V? O V, no caso, é esse conjunto aqui que eu defini como sendo as matrizes 2 por 2. Por quê? Porque todas as regras anteriores são satisfeitas se a adição for entendida como sendo a adição de matrizes e a multiplicação por um escalar for a forma padrão de matrizes. Então é o seguinte, são 8 regras. Professor, sempre que ele perguntar se tal conjunto ele é um espaço vetorial, eu tenho que provar as 8? Bom, depende muito, tá? Mas assim, geralmente no meu caso, eu considero, você conseguindo provar 3, né? 3 ou 4, já está de bom tamanho. Então aqui eu vou definir, né? Eu vou provar aqui a regra 1, que é a regra da associatividade, né? E aí vamos lá, o que, que vai acontecer aqui. Então eu quero o seguinte, eu quero mostrar aqui o vetor U mais o V, a soma dele, né? Mais o vetor W, tem que ser igual ao vetor U mais a soma dos dois. Então, lembrando, eu estou trabalhando aqui com matrizes, né? E é matriz de que tamanho? 2 por 2. Então, eu vou definir isso daqui. Então, olha só. Qual é a ideia? A ideia é partir daqui para chegar aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, U como sendo a matriz, né? O 11, o 12, o 21, o 22. O que significa isso, né? É linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2, né? A mesma forma com o V e com o W. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro a soma, né, do U mais o V. Então, como é que eu somo matrizes? Para somar matrizes, eu vou fazer elemento por elemento, né? Então, eu vou pegar o primeiro aqui, ó, que é o 11 com o V11. Tá aqui, ó. O 12 com o V12, né? Tá aqui. Depois o 21 com o V21, tá aqui embaixo, ó. E por fim, o 22 com o V22 está aqui embaixo. Isso tudo vai ser somado com o vetor W. O vetor W não acontece nada ainda, tá? Eu só repito aqui, ó. Aí é o seguinte, o que é que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então somar o vetor da soma UV, o resultado de UV, e vou somar com o vetor W. Então eu vou pegar agora o 11 mais V11 mais W11, tá aqui.
o 12 mais V12 mais o W12, tá aqui. O 21 com mais V21, né? Esse resultado aqui eu vou somar com o WV21. Então tá aqui. E por fim, o 22 com o V22 eu vou somar com o W22, está aqui. Aí agora o seguinte, o que é que eu quero agora? Eu vou fazer uma troca, né, de parênteses, tá? Então, vocês percebam que o parênteses aqui, ó, tá no U e no V, né? Ó, U e V, U e V, U e V. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse parênteses e vou trazer para pegar o V e o W agora. Então, o U vai ficar sem parênteses, tá? Então, vai ficar assim agora, ó. O 11, né? Ó, agora o parênteses está aqui, ó. VW, 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 VW. Com isso, né, vai mudar a ordem, porque agora o U está ele está sem o parêntese, né? Então, como é que eu posso reescrever isso, né? Eu posso reescrever como sendo a matriz U normal, né? Então, ó, ele está fora do parênteses, então eu vou definir aqui, ó. Agora, esses outros aqui, ó, estão dentro do parênteses, né? Então, o que isso quer dizer? Que eu estou somando, né? O V1 mais o W11, então essa soma vai ser uma matriz só. Aí é o seguinte, eu repito o U, né? Tá aqui embaixo. E o que isso quer dizer aqui nessa segunda matriz aqui? Então, eu tenho a soma de V com W, né? Então, se eu tenho a soma de V com W, eu posso dividir essa soma em duas matrizes, né? A matriz V e a matriz W. Então, eu vou ter aqui, ó, a matriz V normal e a matriz W normal. Só que quando eu faço isso, né, eu já chego na prova. Por quê? Porque eu vou ter, então, o vetor U, tá aqui, mais a soma dos vetores V e W. Então, de fato, eu provei que vale a regra da associatividade, né? Professor, isso parece um pouco óbvio, né? E de fato é, tá, galera? À medida que a gente for fazendo as demonstrações dessas regras, né, vocês vão pegando o jeito aí da coisa. Então, agora outra regra aqui que eu vou provar, eu vou pular a regra 2, né? Fica como exercício para vocês. Então, eu vou fazer agora a regra 3. Qual é a regra 3? Existe um elemento zero, né, o zero, chamado vetor nulo, tal que se eu pegar o vetor U mais o zero, tem que dar o U. Lembrando, né, eu estou dentro da matriz, então eu vou definir o zero como sendo essa matriz aqui, tá? Formada só por zeros. Então, o que eu vou fazer? Vou definir um vetor U, que eu já sei como é, né? Essa daqui, ó. E vou somar com a matriz dos zeros. Óbvio que quando eu pegar qualquer matriz e somar com a matriz zero, vai dar a própria matriz, né? Então, está provado também a regra do vetor nulo, né? Então, como eu falei antes, fica como exercício aí vocês demonstrarem, então, a multiplicação por escalar, né? A questão do vetor unitário, né? Então, isso aí vai ser bem simples de ver, tá? Outro exemplo que a gente pode também falar sobre espaço vetorial é o R2, né? O que seria o R2? O R2 aqui é o conjunto de pontos no plano, né? O conjunto de vetores dentro do plano cartesiano. Então, eu vou definir aqui, ó, três vetores, né? U, V e W. Como a gente está dentro do R2, então significa que no máximo são só duas variáveis, né? X e Y. Então aqui eu vou pegar U como sendo x1 e x2, né? O V, y1, y2 e o W, z1 e z2. Todos dentro do R2, obviamente. E o alfa e o beta vão ser os nossos escalares, né? Os números reais. Então o que a gente pode encontrar aqui, né? Para mostrar que ele é um espaço vetorial? Bom, então a gente pode verificar aquelas regrinhas de novo, né? Então a gente pode ver aqui a questão da comutatividade, né? Da associatividade. Então a gente tem aqui, ó, pegar uva mais v, a regra da soma está válida, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o vetor u é formado por x1 mais o vetor v, que é o y1. Da mesma forma com o x2 com o y2. E assim também eu posso fazer a comutatividade, né? A ordem aqui não vai importar em nada, né? Então, se eu tenho x1 mais y1, é a mesma coisa que eu pegar y1 mais x1, né? Então, aqui está válida a regra da comutatividade. Eu também poderia pegar o vetor negativo, né? Então, eu posso considerar aqui menos u, seria a mesma coisa do vetor u, só que multiplicar por menos 1, né? Então, vai ficar menos x1 menos x2.
tal que se eu pegar o vetor original e somar com um negativo, né? O que eu vou encontrar aqui? Então, nesse caso, ó, o vetor u é formado por x1 e x2. Então, vai ficar x1 menos o vetor negativo, que é x1, e o x2 menos o negativo, que é o x2. Então, óbvio que isso aqui vai dar o quê? Vai dar o vetor zero, né? O vetor nulo. Então, provei aqui duas regras, tá? Então, vale a regra da comutatividade, né? E vale também a regra do vetor nulo, né? O vetor negativo, tal que se eu somar ele, tem que dar zero. Também a gente poderia fazer também as outras demonstrações das outras propriedades, né? Fica como exercício também. E outra coisa, né, galera, que a gente podia estender isso aqui. Eu coloquei só para o R2, né, mas podia ser para o R3, né? Será que com três variáveis, né, dentro do espaço, vetor dentro do espaço, ele é um espaço vetorial? Dá para demonstrar isso também. Para o R4, né, para o R5, até para o Rn. Então, à medida que o grau aqui, né, do conjunto vai aumentando, obviamente, né, o grau de complexidade da demonstração também vai sendo alterado, tá? Bom, galera, é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui, tá? No vídeo 2 a gente vai falar sobre subespaços vetoriais, né? Obrigado e até a próxima.